Ó Senhor Jesus, amém, queridos irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira, da quarta semana do alimento diário, que tem como título Perseverança, sinal distintivo de um apóstolo. Ó Senhor Jesus. O ler com oração da quarta-feira está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ó Senhor Jesus. O título da quarta-feira é A Estrutura da Igreja, a Obra de Fé, parte 2. Vamos continuar discorrendo sobre a fé, o primeiro dos 3 itens essenciais da estrutura do viver da Igreja. Vejamos agora o que o livro de Hebreus nos ensina sobre a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nessa porção, a palavra fé não se refere à fé objetiva, que diz respeito a Cristo, e sim à nossa fé subjetiva, que surge pelo fato de crermos na palavra de Deus e a recebermos. A palavra traduzida para certeza, no versículo acima, aparece também neste outro versículo de Hebreus, traduzida diferentemente. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui vemos que Cristo é a expressão exata do ser de Deus, ou seja, ele é a substância de Deus. Essa palavra ser, em grego, é upóstasis, a mesma palavra para certeza em Hebreus 11:1. Se fôssemos transcrever esse versículo usando a palavra upóstasis, ficaria assim: a fé é a upóstasis de coisas que se esperam. Na língua portuguesa, a transliteração da palavra grega upóstasis é hipóstase. Vejamos a definição de hipóstase. Para os pensadores da antiguidade, é a realidade permanente, concreta e fundamental, ou seja, a substância. Na antiguidade, os pensadores acertaram. Eles afirmam que neste universo havia apenas uma realidade permanente, concreta e fundamental. Eles estavam apontando para Cristo, a única realidade absoluta deste universo. Ó Senhor Jesus! Jesus Cristo demonstra ser a realidade permanente, concreta e fundamental ao dizer: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João capítulo 14, versículo 6. Amados irmãos, no mundo em que vivemos não há verdade. Precisamos crer e receber Deus como a verdade por meio de sua palavra. Graças a Deus que nos revelou que neste universo há uma verdade única, absoluta, permanente e que jamais mudará. Cristo, a maravilhosa verdade. Aleluia! Ao crermos na palavra, nossa fé passa a ter acesso à substância de Deus. O que significa isso? Significa que nossa fé tem acesso a Cristo, que é a realidade permanente neste universo. Não balançamos de um lado para outro como meninos agitados por qualquer vento de doutrina. Amados irmãos, caso estejamos firmados na única verdade do universo, não vacilaremos. Por sua fé, você tem acesso ao que Deus é. Nossa fé nos leva para a dimensão espiritual, dando-nos acesso a ela, como se fosse uma janela ou porta. Fomos criados na dimensão material, pois nascemos neste mundo. No entanto, as coisas visíveis deste mundo vieram das coisas invisíveis, como está escrito. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Deus deseja produzir em nós a realidade das coisas invisíveis, ou seja, Ele deseja dispensar-nos seus elementos e substância. Ser cristão não é pertencer a uma religião.
A vida cristã se inicia com o elemento estrutural da fé. A fé nos leva a ter acesso a Deus, ter contato com Ele na dimensão espiritual. Aleluia! Nós podemos contatar Deus. Por meio da fé, podemos desfrutar de todas as coisas invisíveis que estão na dimensão de Deus, tais como suas riquezas, sua natureza santa e seu amor. Louvado seja o Senhor. Pergunta: o que acontece quando cremos na palavra de Deus? Amém, queridos irmãos? Aleluia por essa quarta-feira, né? E o título do alimento diário de hoje diz assim: a estrutura da igreja, a obra de fé, parte 2. Senhor Jesus, nós vimos hoje que ser um cristão, querido irmão, não é pertencer a nenhuma religião, não é mesmo? Não, ser cristão é alguém que já foi conectado com o Senhor Jesus, não é mesmo? E é interessante que lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, quando cremos no nome do Senhor, nós somos conectados, nós recebemos a fé, que é o primeiro item da estrutura da vida cristã. Louvado seja o Senhor. Então, eu e você já temos a fé, amém? Dentro de nós, que é o primeiro item da estrutura da vida cristã. E essa fé, como nós vimos, é a fé subjetiva, já que recebemos. Cristo, como vimos, é a fé objetiva, e nós, quando recebemos essa fé, ela é uma fé subjetiva, pois é uma fé que nós vamos estar desfrutando mais e mais da pessoa do Senhor, e vamos ter experiências vivas por meio dessa pessoa maravilhosa. E essa fé passa a ser uma fé cheia de experiência. Por isso que é a fé subjetiva, amém? Senhor Jesus. E através dessa fé, isso é rico agora, tá? Através dessa fé, tudo que era invisível, como fala lá em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza, né? Nós vimos que essa palavra certeza no grego quer dizer hipóstasis, mas em português quer dizer hipóstasis. E essa palavra, a portuguesada, diz para nós o quê? Que a fé, ela substantifica, né? Tudo aquilo que Deus é. Ou seja, Deus é amor? É. Deus é luz? É. Ou seja, tudo que é invisível, que nós não conseguimos ver, nós conseguimos agora desfrutar de maneira rica e viva. Por isso que ter recebido, amado irmão, essa fé, amado, mudou toda a nossa trajetória de vida, mudou todo o nosso viver. Que coisa preciosa e maravilhosa. E graças ao Senhor, porque a fé é a porta que nos leva a contatar tudo o que Deus é. Não é maravilhoso? Ou seja, tudo que Deus é hoje, nós podemos contatar por meio da fé. É só abrir a sua porta, tá? Nesse momento agora que estamos se falando, e entrar por ela e contatar Deus, né? E dessa forma, tudo que Deus é, você vai experimentar. Vai poder estar desfrutando de todas as suas riquezas, do seu amor, sua luz, a sua misericórdia, sua paciência, né? Às vezes, nesses dias de hoje, falta paciência, né? E às vezes a gente, Deus, Senhor, me dê paciência. Não, a paciência é o próprio Senhor. Desfrute dele e terá tudo que você almeja, amém? Louvado seja o Senhor. Que nessa quarta-feira, amados, você possa estar desfrutando do Senhor por meio da fé que um dia você recebeu em seu espírito, amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia.